Imagine acordar numa manhã gelada, sem teto sobre sua cabeça, com fome devorando seu estômago. Agora, imagine um homem fardado se aproximando, não para ajudar, mas para cuspir no chão ao seu lado e dizer que você é lixo humano. Isso aconteceu. Acontece agora. Acontecerá amanhã. Mas neste dia específico, algo diferente estava prestes a ocorrer. O guarda de segurança, Roberto Silva, com seus 105 quilos de arrogância, não fazia ideia de que estava cometendo o erro mais caro de sua vida. A mulher suja, de roupas rasgadas e cabelos embaraçados, que ele estava prestes a humilhar, não era quem parecia ser. E nos próximos 30 minutos, você descobrirá como um único ato de crueldade pode destruir completamente a vida de um homem. Esta é uma história real sobre karma, justiça e o preço brutal da desumanidade. 6 horas da manhã. O shopping center Millennium Plaza começa a abrir suas portas de vidro blindado. Helena Rodrigues está sentada no chão frio de mármore há 20 minutos. Ela não dormiu nas últimas 72 horas. 3 dias infiltrada. 3 dias comendo restos. 3 dias sendo invisível. Mas Helena não é invisível. Ela é capitã da polícia, comandante da Divisão de Direitos Humanos, e está aqui por um motivo muito específico. Suas roupas estão propositalmente rasgadas, seu rosto sujo de terra. Suas mãos tremem, não de frio, mas de raiva contida. Porque nos últimos 3 dias ela testemunhou horrores que a maioria das pessoas prefere não ver. Roberto Silva aparece. 42 anos, 1,90 m de altura, uniforme preto impecável. Ele caminha com aquela arrogância particular dos homens que confundem autoridade temporária com poder real. Seus olhos escaneiam o saguão e param em Helena. Ei, você! O que pensa que está fazendo aqui? Helena não responde imediatamente. Ela aprendeu que o silêncio dos vulneráveis frequentemente intensifica a crueldade dos agressores. É um teste. Roberto passa. Estou falando com você, sua imunda! Levanta daí agora! Helena levanta lentamente. Suas pernas doem. 3 noites dormindo em papelão deixam marcas. Ela segura uma xícara de café frio, sua única refeição desde ontem. Roberto se aproxima. Ele não caminha, ele invade. Seu rosto está a centímetros do dela. Seu hálito cheira a cigarro e desprezo. Você não ouviu? Esse não é lugar para gente como você. Esse shopping é para pessoas de verdade, não para lixo humano. As palavras são como facas. Helena registra cada uma. Seu dispositivo de gravação oculto captura tudo. Mas o que vem a seguir ultrapassa até suas piores expectativas. Roberto chuta o pedaço de papelão onde Helena estava sentada. Depois, com um movimento deliberado, lento, ele bate na xícara de café. O líquido marrom se espalha pelo chão de mármore italiano importado. Ops! Derramou. Agora limpa essa porcaria e sai daqui antes que eu te arraste para fora pelos cabelos. 2 outros seguranças aparecem, Márcio e Juvenal. Eles riem. Não é um riso nervoso de desconforto, é um riso genuíno de diversão. Eles já viram isso antes. Muitas vezes. Helena se abaixa para pegar o papelão molhado. Roberto pisa em sua mão. Não forte o suficiente para quebrar ossos, mas o suficiente para humilhar, para estabelecer dominância. Por favor, ela sussurra, mantendo seu disfarce. Só quero um lugar para descansar. Roberto se inclina, seu rosto agora ainda mais próximo. Descansar? Você quer descansar? Sabe onde gente como você descansa? No lixo. Com os ratos, porque é isso que você é, um rato sujo.
Uma mulher de negócios passa apressada, olha a cena por 3 segundos e desvia os olhos. Um adolescente para, filma rapidamente com o celular e continua andando. Um casal idoso atravessa para o outro lado do corredor. Ninguém intervém. Ninguém nunca intervém. Antes de continuarmos, quero saber, de qual cidade você está assistindo a esse vídeo? Comente aqui embaixo. Helena levanta, segurando o papelão encharcado. Roberto a empurra. Não violentamente, mas o suficiente para desequilibrá-la. Ela tropeça, quase cai. Isso. Agora sai. E se eu te ver aqui amanhã, você vai conhecer meu cacetete de perto. Entendeu, sua vagabunda? Helena caminha em direção à saída. Seus ombros curvados, sua cabeça baixa, derrotada, aparentemente. Mas enquanto caminha, ela conta mentalmente. Roberto cometeu 7 crimes claros nos últimos 5 minutos. Agressão verbal, intimidação, agressão física leve, abuso de autoridade, discriminação social, dano à propriedade alheia, ameaça. E o dispositivo gravou tudo. Helena sai pela porta giratória e vira à esquerda, não à direita, porque ela não vai embora. Ela vai se posicionar, observar, documentar, porque Roberto Silva acabou de se tornar evidência viva de um problema sistêmico. E Helena Rodrigues coleciona evidências há 15 anos. Lá fora, o sol começa a nascer sobre a cidade. É um novo dia. Para Roberto, será o último dia de sua vida como ele a conhece. Mas ele ainda não sabe disso. Flashback. 3 anos antes. Roberto Silva não começou cruel. Ninguém começa cruel. A crueldade é construída, tijolo por tijolo, justificativa por justificativa. Seu primeiro dia como segurança no Millennium Plaza foi diferente. Ele viu um homem em situação de rua tremendo de frio na entrada. Sentiu pena. Ofereceu café. O homem agradeceu. No segundo dia, seu supervisor Paulo Henrique o repreendeu. Roberto, aqui a gente não alimenta rato, a gente extermina. Se você quer ser bonzinho, trabalha numa ONG. Aqui você é pago para manter essa entrada limpa. E limpa significa sem mendigos. No 10º dia, Roberto empurrou alguém pela primeira vez. Foi mais fácil do que imaginava. No 30º dia, ele já usava palavras que sua mãe choraria ao ouvir. No 90º dia, ele começou a cobrar propina. Volta ao presente. Helena está escondida atrás de uma coluna decorativa no shopping, observando. São 7h30 da manhã. O movimento aumenta. Lojas começam a abrir. Roberto está conversando com Márcio perto da praça de alimentação. Helena ativa o microfone direcional. A tecnologia é militar. Capta conversas a 50 metros. Cara, aquele velho chato voltou ontem, diz Márcio. Qual? O que fica pedindo para usar o banheiro? Esse mesmo. Falei que banheiro é só para cliente. Ele insistiu. Tive que empurrar. Roberto ri. Esses velhos são foda. Acham que têm direito. Direito eles não têm nada, nem dignidade. E aquela mulher de hoje cedo? A dos cabelos sujos? Ah, aquela. Dei um susto nela. Mas ela volta. Sempre voltam. São como baratas. Precisa pisar forte. Helena aperta os punhos. Cada palavra é uma confissão gravada. 2 horas depois, um homem idoso aparece. Ele deve ter uns 75 anos. Magro, curvado, arrastando uma sacola plástica com todos os seus pertences. Ele caminha até a entrada dos banheiros públicos do shopping. Roberta intercepta. — Para onde pensa que vai, vô? — Preciso usar o banheiro, senhor. — Por favor, estou com problema no intestino. — Banheiro é só para quem consome. Você consumiu alguma coisa? — Não tenho dinheiro agora, mas... Então, não tem banheiro. Simples assim. O idoso se curva mais. — Por favor, eu realmente preciso. É uma emergência médica.
Roberto cruza os braços. Emergência sua não é problema meu. Vai cagar na rua como os cachorros. É onde você pertence mesmo. O idoso começa a chorar. Não lágrimas dramáticas, apenas um choro silencioso de humilhação absoluta. Ele tem 82 anos, Helena descobre depois. Nome: João Pedro Silva. Ex-professor de História. Perdeu tudo após um derrame que matou sua esposa e consumiu todas suas economias com tratamentos. Helena não aguenta. Ela quebra protocolo. Caminha diretamente até eles. Sua postura muda sutilmente, ainda disfarçada, mas menos curvada. Deixa ele usar o banheiro, ela diz baixo. Roberto se vira, surpreso. Olha quem voltou, a rainha da sarjeta. Você quer alguma coisa? Deixa ele usar o banheiro. Ele está doente. E você é quem para dar ordem? Aliás, você ainda está aqui? Pensei ter sido claro hoje cedo. Ele só precisa de 5 minutos. Roberto dá um passo na direção de Helena. Seu rosto se contorce. Você quer saber? Já que gosta tanto de defender lixo, vai levar lixo com você. Ele agarra o braço do idoso. João Pedro grita de dor. Roberto o arrasta em direção à saída. Helena intervém. Solta ele! Roberto a empurra, forte desta vez. Helena bate contra a parede. Seu ombro direito absorve o impacto. Vai doer por dias. 2 clientes param para assistir. Um deles filma. Ninguém ajuda. Cala a boca, ou você vai junto, rosna Roberto. Ele empurra João Pedro para fora. O idoso cai na calçada. Sua sacola se rompe. Roupas, documentos, fotos de família se espalham pelo chão. Roberto cospe. Agora os 2 somem. E você, sua vagabunda, se eu te ver aqui de novo, eu quebro sua cara. Não é ameaça, é promessa. Helena ajuda João Pedro a levantar. Juntos, eles recolhem os pertences espalhados. Uma foto em preto e branco mostra João Pedro jovem, de terno, segurando um diploma. Outra mostra sua esposa no dia do casamento. Helena sente algo quebrar dentro dela. Não sua determinação, sua paciência. Mas ainda não é hora. Ainda precisa de mais evidências. Porque ela não quer apenas prender Roberto. Ela quer destruir todo o sistema que permite que homens como ele existam. Helena leva João Pedro para uma clínica gratuita a 3 quarteirões do shopping. Ele está bem fisicamente, mas emocionalmente destruído. Enquanto esperam atendimento, João Pedro fala. Não é a primeira vez. Roberto me expulsa de lá 3 ou 4 vezes por semana. Tem outro segurança também, o Márcio. E o gerente do shopping sabe de tudo. O gerente sabe? Não só sabe, como incentiva. Mês passado, um restaurante da praça de alimentação começou a doar comida no fim do dia. Sabe o que aconteceu? O gerente, seu nome é Marcelo alguma coisa, foi lá e ameaçou cancelar o contrato deles. Disse que eles estavam atraindo mendigos e que isso prejudicava a imagem do shopping. Helena anota mentalmente cada detalhe. Marcelo, gerente, ameaças a comerciantes. Tem mais alguém envolvido? João Pedro pensa. Tem uma mulher, supervisora dos seguranças. Roberta, acho. Ela treina os novos. Ouvi ela dizendo uma vez que seguranças devem ser agressivos com indesejáveis. Palavra dela, indesejáveis. Durante os próximos 2 dias, Helena expande sua investigação. Ela não dorme. Sobrevive com barras de cereal escondidas em seu casaco. Ela descobre que o shopping tem um sistema. Qualquer pessoa visualmente identificada como pobre é removida. Não importa se é cliente. Não importa se tem dinheiro. Aparência é tudo. Um adolescente negro, bem vestido, entra com sacolas de uma loja cara do shopping. Roberto o para. Posso ver a nota fiscal? O menino, assustado, mostra. Roberto examina, claramente procurando motivo para a confrontação. Relutantemente,
Deixa-o passar. Minutos depois, Roberto comenta com Juvenal. Não gosto desses. Sempre dão problema. Helena grava tudo. Discriminação racial agora também documentada. Na quinta-feira, ela segue uma pista sobre comerciantes extorquidos. Encontra Dona Márcia, proprietária de uma pequena lanchonete. Dona Márcia está nervosa, mas eventualmente fala. Eles cobram taxa de proteção. Oficialmente não, claro. Mas todo mês o gerente Marcelo aparece com uma proposta. Se eu não pagar R$ 300 extras de taxa de limpeza especial, de repente minha loja começa a ter problemas. Fiscalização sanitária aparece. Luz falta. Banheiro entope. E tem os seguranças. Se eu não pago, eles deixam qualquer pessoa bagunçar minha entrada. Extorsão organizada. Helena não está mais lidando com segurança abusivo. Está diante de uma operação criminosa. Ela visita 3 outros comerciantes. Todos confirmam o esquema. Todos têm medo de denunciar. Um deles, Sr. Antônio, dono de uma sapataria, mostra mensagens no celular. Marcelo mandou por WhatsApp. Antônio, vi que você ofereceu água para aqueles mendigos ontem. Isso não vai rolar. Ou você para, ou vamos ter que reavaliar seu contrato. Helena fotografa tudo com seu dispositivo. Na sexta-feira à noite, ela testemunha o pior. Uma família. Pai, mãe, 2 bebês gêmeos de aproximadamente 1 ano. Eles não estão pedindo esmola. Estão simplesmente tentando dormir num canto protegido perto da entrada de carga. Roberto os encontra às 23 horas. Helena está escondida nas sombras. O que fazem aqui? A mãe, uma mulher jovem de talvez 25 anos, responde assustada. Por favor, senhor, só precisamos de um lugar para dormir esta noite. Está muito frio lá fora. E eu pareço o exército da salvação? Saiam agora. As crianças, por favor, implora a mãe. Só até amanhecer. Roberto puxa um spray de pimenta do cinto. Saiam, ou eu uso isso. Não estou brincando. O pai se levanta, colocando-se entre Roberto e sua família. Por favor, seja razoável. Roberto não é razoável. Ele nunca foi. Ele aperta o spray. A nuvem química atinge o rosto do pai. O homem grita, cai de joelhos, esfregando os olhos. A mãe grita. Os bebês começam a chorar. Aquele choro desesperado de crianças assustadas. Roberto os empurra para fora. Literalmente empurra a mãe segurando os 2 bebês. Ela tropeça, quase cai, protege as crianças com seu corpo. Helena sai das sombras. Basta. Roberto se vira. Você, de novo. Ele avança. Helena não recua. Você precisa de uma lição, diz Roberto. Hoje você vai aprender. Ele levanta a mão. Vai golpeá-la. 3 outros seguranças aparecem, cercando Helena. É o momento. O momento que determina tudo. Helena olha Roberto nos olhos. Você sabe quem eu sou? Roberto ri. Sei. Uma mendiga com atitude. Errado, diz Helena, alcançando o bolso interno de seu casaco. Helena tira a identificação. Lentamente. Deliberadamente. Capitã Helena Rodrigues. Divisão de Direitos Humanos. Você e seus colegas estão sob investigação há 72 horas. Tudo foi gravado. Tudo foi documentado. O silêncio que cai é absoluto. Roberto fica pálido. Literalmente perde cor do rosto. Sua boca abre, mas nenhum som sai. Márcio e Juvenal recuam. Márcio sussurra. Merda, merda, merda. Helena continua. Agressão, intimidação, abuso de autoridade, discriminação social e racial. Extorsão. Uso ilegal de spray de pimenta. Ameaça a menores. Dano à propriedade. Violação dos direitos humanos. E isso
só nas últimas 72 horas. Roberto encontra sua voz. Escuta, foi tudo um mal-entendido. Eu estava só fazendo o meu trabalho. Seu trabalho, repete Helena. Seu trabalho é proteger pessoas. Todas as pessoas. Não selecionar quem merece humanidade baseado em conta bancária. Eu tenho família. Preciso desse emprego. João Pedro tinha uma família. A mulher com os bebês tem família. Todas as pessoas que você humilhou tinham vidas, histórias, dignidade. Até você decidir que não. Por favor, Roberto está quase chorando agora. Eu posso mudar, Muito tarde. Helena pega o rádio. Unidade 3, aqui é Alfa 7. Solicito apoio imediato na minha localização. Temos 4 suspeitos para detenção. 2 minutos depois, 6 policiais entram. Uniformizados, armados, sérios. Roberto tenta fugir. Consegue 3 passos antes de ser derrubado. Juvenal se rende imediatamente, mãos para cima, quase chorando. Márcio tenta negociar. Capitã, eu posso dar informações. Tem mais gente envolvida. O gerente, ele... Já sei, interrompe Helena. Marcelo Ferreira. Já tenho mandado para ele também. Como se invocado, Marcelo aparece. 48 anos, terno caro, Rolex falso no pulso. Ele vê a cena e para. O que está acontecendo aqui? Sou o gerente deste estabelecimento e exijo... Helena se vira para ele. Marcelo Ferreira? Tenho algumas perguntas sobre extorsão a comerciantes, discriminação sistemática e conspiração. Marcelo muda de tática instantaneamente, solta um riso forçado. Capitã, obviamente há um mal-entendido. Tenho certeza de que podemos resolver isso civilizadamente. Talvez na minha sala. Posso oferecer um café? Talvez discutir compensação por seu tempo? Helena dá um passo em direção a ele. Você acabou de tentar subornar uma capitã de polícia, na frente de 6 testemunhas. Você é burro ou desesperado? Eu só quis dizer... Silêncio. Marcelo fica em silêncio. O saguão principal do shopping se transforma em cena de crime. Fitas amarelas, câmeras de segurança sendo apreendidas, técnicos coletando evidências. Helena está no centro, coordenando tudo. Sua postura mudou completamente. Não é mais a mulher curvada e suja. É a capitã, comandante, autoridade. Roberto está algemado, sentado no chão. Ele chora. Não lágrimas de remorso genuíno, mas de autopiedade. Como isso pôde acontecer comigo? Helena se agacha na frente dele. Eu vou te explicar exatamente como isso aconteceu. Você achou que poder temporário era poder real. Você confundiu um uniforme com impunidade. Você esqueceu que toda pessoa que você humilhou é humana. E humanos têm direitos. Direitos que eu defendo. Ela abre uma pasta. 57 páginas. Evidências coletadas durante 3 dias. Mas não para por aí. Consegui mandados judiciais antes de começar esta operação. Nos últimos 60 dias, investigadores analisaram todas as gravações de segurança deste shopping. Todas. Sabe quantas violações identificamos? 231. Envolvendo você, seus colegas e seu gerente. Roberto soluça. Eu não sabia que era tão grave. Você não sabia ou não se importava? Porque tem diferença. Ignorância pode ser educada. Crueldade intencional é caráter. Impolicial traz um tablet. Capitã, encontramos isso no escritório de Marcelo. Planilha detalhada de pagamentos mensais dos comerciantes. Ele chamava de taxa de segurança. Helena examina. É uma confissão documentada. Marcelo mantinha registros de sua própria extorsão. Arrogância ou estupidez? Talvez ambos. Marcelo, agora também algemado, grita.
Eu tenho advogados. Eu vou processar todos vocês. Vocês não têm ideia de quem eu conheço. Helena o ignora. Ela aprendeu há muito tempo que pessoas assim sempre ameaçam contatos poderosos quando confrontadas. Geralmente é blefe. João Pedro aparece. Helena o chamou. Ele olha Roberto e não há triunfo em seus olhos, apenas tristeza. Por quê? Pergunta o idoso. Por que você me tratou daquela forma? O que eu fiz para merecer isso? Roberto não responde. Não há resposta adequada. Helena continua documentando. Ela entrevista comerciantes. Todos confirmam extorsão. Uma florista chora ao contar que pagou R$ 12.000 em 2 anos apenas para não ter problemas. Um garçom revela que foi instruído a negar a água gratuita para pessoas de aparência pobre. Ordem direta de Marcelo. Uma faxineira testifica que viu Roberto vendendo pertences confiscados de moradores de rua num site de leilões online. Lucro mensal estimado, R$ 3.000. À meia-noite, Helena tem evidências suficientes para garantir condenações longas. Mas ela quer mais. Ela quer que este caso mude políticas. Ela organiza coletiva de imprensa para a manhã seguinte. 3 redes de televisão confirmam presença. 2 jornais nacionais enviam repórteres investigativos. A história não é apenas sobre Roberto. É sobre um sistema que desumaniza vulneráveis sistematicamente. É sobre como instituições criam ambientes onde crueldade é protocolo. Na cela temporária montada no shopping, Roberto finalmente entende. Não a gravidade moral do que fez, mas que sua vida acabou. Emprego perdido, reputação destruída, prisão iminente. Ele pergunta ao policial de guarda: "Quanto tempo vou pegar?" O policial, um veterano de 30 anos, responde honestamente. Considerando as acusações múltiplas, concordância de culpa, 8 a 12 anos. Sem concordância, 15 a 20. Roberto colapsa. Marcelo, em cela separada, ainda está em negação. Meu advogado vai resolver isso. Amanhã estarei livre. Mas advogados não podem lutar contra evidências em vídeo. Não podem lutar contra testemunhos múltiplos. Não podem lutar contra documentos financeiros provando extorsão sistemática. Helena visita a família com os bebês. Eles estão num abrigo temporário, aquecidos, alimentados, seguros. A mãe agradece repetidamente. Não me agradeça, diz Helena. Isso é o mínimo que uma sociedade deve oferecer. Dignidade não é favor, é direito. Enquanto dirige para casa às 3 da manhã, Helena pensa em todos os Robertos e Marcelos do mundo. Quantos seguranças estão agora mesmo expulsando vulneráveis? Quantos gerentes estão extorquindo comerciantes? Quantos sistemas permitem que isso aconteça? Um caso não muda tudo, mas pode começar algo. Pode expor padrões. Pode forçar diálogos incômodos sobre classe, poder e humanidade. Helena chega em casa, toma banho, a água quente remove 3 dias de sujeira. Mas não remove memória de cada humilhação testemunhada. Ela olha seu reflexo no espelho, vê cicatrizes de 15 anos defendendo direitos humanos. Vê cansaço, mas também determinação. Amanhã começa a fase 2. Transformar evidências em justiça. Transformar indignação em mudança legislativa. Transformar um caso em movimento. Roberto Silva destruiu a vida de incontáveis pessoas. Amanhã, Helena começa a reconstruir essas vidas. Karma não é mágico. Karma é trabalhoso. Requer documentação. Requer coragem. Requer alguém disposto a dormir 3 noites em papelão para expor verdade. Helena é essa pessoa. E esta história está apenas começando. Manhã seguinte, 7 horas.
Coletiva de imprensa. 23 jornalistas. Câmeras de 5 emissoras. Flashes explodem quando Helena entra. Ela não está mais suja. Uniforme impecável. Insígnias de capitã brilhando. Postura militar. Bom dia. Meu nome é Helena Rodrigues, capitã da Divisão de Direitos Humanos. Nos últimos 3 dias, conduzi operação infiltrada no shopping Millennium Plaza. O que descobri vai além de abuso individual. Descobri um sistema de desumanização institucionalizada. Ela apresenta vídeos. Roberto empurrando João Pedro. Roberto usando spray de pimenta numa família com bebês. Marcelo ameaçando comerciantes. Áudios de conversas revelando discriminação explícita. Os jornalistas escrevem freneticamente. Uma repórter levanta a mão. Capitã, quantas vítimas foram identificadas, documentadas diretamente? 87 nos últimos 60 dias. Mas recebemos hoje pela manhã denúncias retroativas que remontam 3 anos. O número real pode ultrapassar 500 pessoas. Silêncio chocado na sala. Outro jornalista. Os acusados confessaram? Roberto Silva confessou parcialmente. Alega estar seguindo ordens superiores. Marcelo Ferreira nega tudo, apesar das evidências documentais. Mas confissão não é necessária quando temos 57 páginas de provas. Helena distribui dossiês. Cada página é uma violação. Cada foto é uma vítima. Cada áudio é uma confissão. Um cinegrafista pergunta: podemos entrevistar as vítimas? Algumas concordaram em falar. João Pedro Silva, 72 anos, professor aposentado, está aqui. João Pedro entra, magro, curvado, mas digno. Ele se aproxima do microfone com mãos trêmulas. Fui humilhado dezenas de vezes naquele shopping, chamado de lixo, impedido de usar banheiros públicos, empurrado, cuspido. E por quê? Porque perdi tudo cuidando da minha esposa doente. Porque o sistema me falhou. E quando você já está no chão, homens como Roberto aparecem para te pisar. Sua voz quebra, mas ele continua. Ontem, aquela capitã me salvou. Literalmente me salvou. Mas quantas pessoas não têm uma capitã? Quantas pessoas morrem nas ruas depois de serem expulsas de lugares públicos? A coletiva se torna nacional em minutos. Redes sociais explodem. Hashtag Justiça para Invisíveis vira trending topic. Vídeos de Roberto abusando de pessoas vulneráveis viralizam. Meio-dia. A corporação dona do shopping emite comunicado. Estamos chocados com as alegações. Medidas serão tomadas. Roberto Silva e Marcelo Ferreira não representam nossos valores. Helena lê o comunicado e ri amargamente. 2 meses atrás, essa mesma corporação premiou Marcelo por reduzir presença de indesejáveis no shopping. Hipocrisia corporativa documentada. Ela liga para o CEO da corporação. Senhor Augusto, Capitã Rodrigues, preciso de todos os e-mails e memorandos internos relacionados a políticas de remoção de pessoas vulneráveis. Tenho mandado judicial. Pode enviar voluntariamente, ou posso apreender seus servidores. Sua escolha. 2 horas depois, 240 e-mails chegam. Um deles, do próprio CEO. Instrui gerentes regionais a implementar tolerância zero para mendigos. Usar todos os meios necessários para manter imagem premium. Helena encaminha para a promotoria. O CEO agora também é investigado. 3 da tarde. Audiência de custódia. Roberto está destruído. Olheiras profundas, mãos trêmulas. Seu advogado, um defensor público sobrecarregado, faz o possível. Meritíssimo. Meu cliente é primário. Tem família. Estava seguindo protocolos estabelecidos por superiores? A juíza, doutora Carmen Oliveira, examina as evidências.
Vejo aqui 231 violações documentadas. Vejo violência contra idosos, crianças e pessoas doentes. Vejo extorsão sistemática. Primário ou não, a gravidade é indiscutível. Ela bate o martelo. Prisão preventiva mantida. Risco de reincidência e obstrução de justiça. Fiança negada. Roberto colapsa. Não, por favor, minha esposa, meus filhos. A juíza não é cruel, mas é firme. As pessoas que você agrediu também têm esposas e filhos. Considerou isso quando usou spray de pimenta em bebês? Roberto é levado. Enquanto passa por Helena no corredor, ele sussurra: Você destruiu minha vida. Helena responde calmamente: Não. Você destruiu sua própria vida. Eu apenas documentei. Marcelo tem audiência separada. Seu advogado é caro, agressivo. Não há provas substanciais, meritíssima. Meu cliente é vítima de armação. A operação infiltrada violou direitos constitucionais. Helena intervém. Meritíssima, posso apresentar evidências adicionais? Descobrimos hoje que Marcelo Ferreira possui 3 contas bancárias não declaradas. Somam R$120 mil. Origem? Pagamentos não documentados de comerciantes. Lavagem de dinheiro está sendo investigada. O advogado emudece. Fiança negada. Prisão preventiva mantida. 6 da tarde. Helena visita o abrigo onde a família com bebês está hospedada. A mãe, Luciana, segura os gêmeos. Eles estão limpos, alimentados, dormindo pacificamente. Capitã, não sei como agradecer. Helena se senta. Me conte sua história. Luciana respira fundo. Eu era enfermeira. Meu marido, Paulo, era motorista de ônibus. Tínhamos casa, carro, vida estável. Então Paulo sofreu acidente no trabalho. Coluna quebrada. Empresa negou responsabilidade. Processos judiciais custam caro. Gastamos tudo com advogados e tratamentos. Perdemos casa, perdemos tudo. Os bebês nasceram num abrigo. Tentei continuar trabalhando, mas creche custa dinheiro que não temos. Entramos em espiral. E homens como aquele segurança, Roberto, tratam a gente como lixo, como se escolhêssemos isso. Helena anota tudo. Sua história será parte do processo. Preciso que você testifique. Luciana concorda. Se isso impedir outros de sofrer o que sofremos, eu falo. 9 da noite. Helena revisa relatório final. 480 páginas. Evidências, testemunhos, análise legal, recomendações para mudanças legislativas. Ela envia para Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Direitos Humanos e 15 organizações da sociedade civil. Meia-noite. Helena finalmente vai dormir, mas seu telefone toca. Jornalista de rede nacional. Capitã, o caso explodiu. Protestos estão sendo organizados. Movimento nacional exigindo dignidade para a população em situação de rua. Você virou símbolo. Helena suspira. Não quero ser símbolo, quero ser efetiva. Você já é, responde o jornalista. Roberto Silva está em cela superlotada. 20 homens em espaço para 10. Alguns reconhecem seu rosto da televisão. Ei, você é o guarda que batia em mendigo? Roberto não responde. Um detento se aproxima, ri. Cara, aqui dentro, você é o mendigo agora. Bem-vindo ao fundo do poço. Roberto percebe, finalmente, verdadeiramente percebe o que fez. Como tratou pessoas. Como removeu humanidade alheia para sentir poder? Ele chora. Não há redenção fácil. Não há perdão instantâneo. Há apenas consequências e tempo para refletir. 3 semanas depois.
O caso Roberto Silva versus Humanidade se torna fenômeno nacional. #explode. Passeatas acontecem em 17 cidades. Pessoas carregam cartazes. Invisíveis também são humanos. Dignidade não se negocia. Justiça para João Pedro. Helena dá 7 entrevistas em 5 dias. Programas matinais, podcasts, documentários. Cada vez ela repete a mensagem central. Não é sobre Roberto. É sobre sistema que permite Robertos existirem. A empresa de segurança que empregava Roberto, Segurança Total Limitada, enfrenta escrutínio massivo. Jornalistas investigativos descobrem que treinamentos internos incluíam um módulo chamado Remoção Eficiente de Indesejáveis. O manual de treinamento, obtido por vazamento, contém instruções explícitas. Use intimidação verbal primeiro. Se ineficaz, pressão física moderada é aceitável. Não deixe marcas visíveis. Se confrontado, alegue cumprimento de protocolos de segurança. Promotoria abre investigação criminal contra a empresa inteira. CIO, diretores, gerentes de RH. Todos investigados por cumplicidade. A empresa tenta controlar danos. Comunicado oficial. Repudiamos veementemente. Esse material não reflete nossos valores. Estamos implementando revisão completa. Tarde demais. Contratos municipais cancelados. Shopping centers rompem parcerias. Ações judiciais coletivas surgem. 300 vítimas identificadas processam por danos morais. Segurança Total Limitada declara falência em 6 semanas. Marcelo Ferreira, da prisão, tenta acordo de delação premiada. Oferece informações sobre outros gerentes, outros shoppings, rede nacional de discriminação institucionalizada. Promotoria aceita parcialmente. Pena reduzida de 15 para 10 anos em troca de cooperação total. Marcelo entrega nomes, documentos, e-mails. Gravações de reuniões onde estratégias de remoção eram discutidas abertamente. Um gerente de shopping em outra cidade é preso. Outro renuncia. 3 são demitidos. Helena se reúne com legisladores. Precisamos de lei específica. Crimes contra a população vulnerável devem ter agravante. Discriminação por aparência socioeconômica precisa ser tipificada. Deputada Adriana Santos se interessa. Eu apresento o projeto. Você me ajuda com texto técnico? Helena passa 2 noites escrevendo. Projeto de Lei número 7.892. Lei da Dignidade Invisível. 23 artigos criminalizando especificamente discriminação, violência e extorsão contra pessoas em situação de rua. Artigo 5 é particularmente forte. Segurança privada que agredir verbalmente ou fisicamente pessoa vulnerável enfrenta pena de 3 a 8 anos, sem possibilidade de conversão em penas alternativas para casos com violência física. Projeto tramita rápido. Urgência constitucional aprovada. Comissão de Direitos Humanos aprova por unanimidade. Mas há resistência. Lobby de empresas de segurança privada pressiona. Setor de shopping centers alega que lei prejudicará negócios. Helena testifica perante Congresso. Senhores deputados, dignidade humana não prejudica negócios. Prejudica lucro construído sobre desumanização. Se seu modelo de negócio requer expulsar pessoas doentes de banheiros públicos, seu modelo está errado. Aplausos ruidosos da galeria. Deputado conservador contra-argumenta. Mas, capitã, shoppings são propriedade privada. Tem direito de controlar quem entra. Helena rebate. Banheiros públicos em shoppings são concessão pública, não são totalmente privados. Quando você recebe benefícios fiscais para construir infraestrutura pública em propriedade privada, aceita responsabilidades públicas.
Uma delas é não discriminar baseado em aparência. Lei passa em segunda votação. 180 votos favoráveis, 43 contra. 22 abstenções. Senado aprova 3 semanas depois. Presidente sanciona em cerimônia pública. Helena está no palco. João Pedro também. Luciana e os bebês, representando os invisíveis que finalmente foram vistos. Roberto Silva assiste da prisão. Pela televisão da sala comum. Ele vê a lei que seu comportamento inspirou. Vê vítimas celebrando. Seu companheiro de cela comenta: "Cara, você criou uma lei. Deve estar orgulhoso." Roberto não sente orgulho, sente vergonha. Profunda, corrosiva, inescapável vergonha. Defensoria Pública informa que julgamento está marcado. 2 meses. Júri popular. Júri popular significa cidadãos comuns decidem culpa. Cidadãos que viram vídeos. Cidadãos se indignaram. Cidadãos que talvez conheçam João Pedro ou Luciana ou alguém como eles. Roberto percebe que não tem chance. Evidências são devastadoras. Testemunhos são numerosos. Opinião pública é hostil. Ele procura Helena através de advogado. Quer conversar. Helena recusa inicialmente. Depois, reconsidera. Não por Roberto, mas porque talvez seu testemunho possa educar outros. Ela visita a prisão. Roberto está visivelmente diferente. Magro, cabelo grisalho, olhos fundos. 3 meses de prisão envelheceram 10 anos. Por que você fez isso? Helena pergunta direto. Por que tratou pessoas daquela forma? Roberto leva tempo para responder. Eu não via eles como pessoas. Sério? Parece insano agora, mas era verdade. Eu os via como problemas, obstáculos. Coisas que precisavam ser removidas. Meu supervisor me ensinou isso. A empresa me treinou para isso. E eu aceitei porque era mais fácil que questionar. Mais fácil. Sim. Mais fácil tirar a humanidade de alguém que reconhecer a própria. Porque se eu admitisse que aquele idoso tremendo de frio era humano como meu pai, como eu poderia empurrá-lo? Se eu visse aqueles bebês como meus filhos, como usaria spray de pimenta perto deles? Então eu simplesmente não via. Desligava a empatia. E agora? Agora é tarde demais. Destruí vidas. A minha incluída. Mas pelo menos agora eu vejo. Eles eram pessoas. São pessoas. E eu fui monstro. Helena se levanta para sair. Pausa na porta. Roberto, sua história vai ser contada. Não para te glorificar, mas para alertar outros. Para que vejam onde indiferença leva. Roberto acena. Eu mereço. Conte tudo. Julgamento acontece. Dura 5 dias. 12 testemunhas de acusação. Vídeos mostrados. Jurados choram durante depoimento de João Pedro. Defesa tenta alegar que Roberto seguia ordens. Júri não se comove. Seguir ordens não justifica a crueldade. Veredicto. Culpado em todas as 57 acusações. Sentença. 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem benefícios por 2 anos. Marcelo recebe 10 anos, mesmo com delação. Crimes eram graves demais para redução maior. Empresa Segurança Total paga indenização coletiva. 20 milhões de reais distribuídos entre vítimas identificadas. João Pedro recebe 80 mil. Suficiente para apartamento modesto e estabilidade. Luciana consegue emprego através de programa de reintegração. Os bebês vão para a creche pública de qualidade. Shopping Millennium Plaza muda completamente protocolos. Nova equipe de segurança. Treinamento em direitos humanos obrigatório. Banheiros explicitamente abertos a todos.
53 outros shoppings nacionalmente adotam mudanças similares preemptivamente. Ninguém quer ser próximo. Roberto Silva, 3 anos depois. Helena está em seu escritório revisando relatórios. Lei da Dignidade Invisível resultou em 243 prisões no primeiro ano, 891 no segundo, 1.127 no terceiro. Números não mentem. Comportamento está mudando. Não porque pessoas se tornaram subitamente empáticas, mas porque consequências agora são reais. Telefone toca. Diretor do presídio onde Roberto cumpre pena. Capitão Rodrigues? Gostaria de informar sobre Roberto Silva. Ele está participando de programas de ressocialização. Trabalha com organizações de assistência social dentro da prisão. Tem ajudado outros detentos a entender o impacto de suas ações. Helena ouve, neutra. Isso muda algo? Não muda o passado, mas talvez mude o futuro. Ele pediu para falar com você, não para pedir perdão. Ele sabe que não merece, mas para contribuir com seus programas educacionais. Helena considera. Marca visita para a semana seguinte. Prisão mudou Roberto fisicamente e mentalmente. Ele não se parece com o homem arrogante de 3 anos atrás. Trabalha na biblioteca prisional. Ensina a alfabetização para detentos. Capitã, obrigado por vir. Helena se senta. Fale. Roberto respira fundo. Participei de programa terapêutico aqui. Aprendi sobre trauma, empatia, desumanização sistemática. Aprendi como normalização de crueldade acontece gradualmente. Um empurrão, depois um insulto, depois violência. É progressão. Helena sabe disso. É parte de seu treinamento. Roberto continua. Quero ajudar a prevenir outros de seguirem meu caminho. Posso falar para treinamentos de segurança? Contar minha história? Mostrar para onde esse caminho leva? Por quê? Helena pergunta. Culpa? Redenção? Redução de pena? Culpa, sim. Redenção? Talvez impossível. Redução de pena? Não me importo. Mas principalmente porque vi 3 garotos jovens chegarem aqui mês passado. Seguranças de shopping, acusados de violência contra morador de rua. Ouvi eles justificando. Eram apenas ordens, apenas trabalho. Mesmas palavras que usei. E percebi que sou sintoma, não doença. Sistema que me criou ainda existe. Precisa ser combatido. Helena avalia. Cinismo fácil diz que criminosos sempre manipulam. Mas ela viu mudança genuína antes. Rara, mas possível. Vou considerar. Mas qualquer participação será documentada, supervisionada e verdadeira. Sem suavizar seu papel, sem buscar simpatia. Entendo. Não busco simpatia. Busco utilidade. Se minha história impede um segurança de empurrar um idoso, valeu algo. 2 meses depois, Roberto participa de programa piloto. Ex-condenados falando para profissionais de segurança sobre consequências. 50 seguranças assistem seu testemunho. Ele não dramatiza, apenas conta fatos. Como começou, como escalou, como destruiu vidas, como destruiu a própria. Um jovem segurança levanta a mão. Mas às vezes você precisa ser firme. Alguns moradores de rua são agressivos. Roberto responde. Firme não significa cruel. Você pode estabelecer limites sem remover dignidade. Eu confundi autoridade com dominação. Confundi firmeza com violência. Não faça meu erro. Programa se expande. 12 presídios, 23 palestras no primeiro ano. Feedback é positivo. Seguranças relatam mudança de perspectiva. João Pedro, aos 75 anos, se torna ativista. Fala em escolas, universidades, empresas. Sua história humaniza estatísticas. Quando você vê o rosto, ouve a voz, conhece a história, não pode mais desumanizar. Luciana forma coletivo de mães em situação de rua.
Oferecem apoio mútuo, advogam por políticas públicas, combatem estigma. Lei da Dignidade Invisível inspira legislação similar em outros países. Chile adota a versão adaptada. Portugal estuda a implementação. México debate projeto semelhante. Helena é convidada para a Conferência Internacional de Direitos Humanos em Genebra. Apresenta case study. Como Operação Infiltrada expôs discriminação sistêmica. Como evidências sólidas levaram a mudanças legislativas. Como punição individual catalisou transformação estrutural. Aplausos de pé de delegados de 68 países. Mas Helena sabe que trabalho nunca termina, porque enquanto houver desigualdade, haverá desumanização. Enquanto houver sistemas que lucram com vulnerabilidade, haverá abusos. 5 anos após prisão de Roberto, ele é elegível para a progressão de regime. Audiência com juiz. Roberto não pede. Não argumenta merecimento. Simplesmente apresenta relatórios de trabalho prisional, cartas de organizações que colaborou, depoimentos de pessoas que seu testemunho impactou. Juiz analisa. Senhor Silva, você cometeu crimes graves. Causou sofrimento imensurável. Mas vejo esforço genuíno de reparação. Não posso devolver dignidade que você roubou, mas posso reconhecer mudança. Progressão concedida. Regime semiaberto. Roberto sai. Não para a liberdade. Para a liberdade condicional com restrições severas. Trabalho obrigatório com população em situação de rua. Relatórios mensais. Toque de recolher. Ele aceita tudo. Seu primeiro trabalho voluntário. Distribuição de refeições em abrigo. Sob supervisão de Helena. João Pedro está lá, comendo sopa. Quando vê Roberto servindo, para. Silêncio tenso. João Pedro olha o homem que o humilhou. Roberto olha o homem cuja dignidade pisoteou. Sinto muito, Roberto sussurra. Sei que palavras não mudam nada, mas sinto muito. João Pedro não responde imediatamente. Depois. Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque carregar ódio me machuca mais que você. Você vai carregar culpa para sempre. Isso já é punição suficiente. Roberto chora. Não lágrimas manipulativas, lágrimas de alguém confrontando o irreparável. Helena observa. Justiça restaurativa não é sobre sentimentos bons. É sobre reconhecer dano, aceitar responsabilidade, tentar reparação impossível. 10 anos após caso inicial. Lei da Dignidade Invisível é creditada com redução de 42% em violência contra a população vulnerável. Programas educacionais derivados alcançam 200 mil pessoas. Roberto completou pena. Agora trabalha permanentemente em ONG de direitos humanos. Nunca será respeitado. Nunca será admirado. Mas é útil. Helena recebe Prêmio Nacional de Direitos Humanos. No discurso, ela não fala de si. Este prêmio pertence a João Pedro, que manteve dignidade quando outros tentaram roubá-la. Pertence a Luciana, que protegeu seus bebês quando sistemas falharam. Pertence a todos que sociedade torna invisíveis, mas que nunca param de ser humanos. Ela termina com um pensamento final. Karma não é mágico. Karma não acontece automaticamente. Karma requer pessoas corajosas fazendo o trabalho difícil. Requer evidências. Requer coragem. Requer disposição de dormir 3 noites em papelão frio para expor verdades inconvenientes. Roberto Silva pagou o preço. Mas preço maior foi pago por aqueles que ele vitimou. Justiça não desfaz dano, apenas reconhece, pune e tenta prevenir repetição. Helena olha a plateia.
Quantos de vocês desviaram olhos de alguém em situação de rua semana passada? Quantos apressaram passo? Quantos fingiram invisibilidade? Silêncio desconfortável. Desumanização não requer crueldade ativa, requer apenas indiferença. Roberto usou violência, mas todos nós usamos invisibilidade. E invisibilidade também mata. 3 meses depois, Helena inicia nova operação infiltrada. Novo local, novo contexto, mesma missão. Porque enquanto houver poder desigual, haverá abuso. E enquanto houver abuso, Helena estará lá, documentando, expondo, lutando. João Pedro, aos 78 anos, finalmente tem apartamento próprio, renda estável, dignidade restaurada. Ele olha a foto antiga com esposa e sorri. Conseguimos, amor. Sobrevivi. Luciana agora gerencia programa de apoio a famílias vulneráveis. Seus gêmeos têm 6 anos, frequentam escola, são felizes. Roberto carrega marcas para sempre. Física de prisão, emocional de culpa, social de rejeição. Mas continua trabalhando, porque é tudo o que pode fazer. Karma não é vingança satisfatória de filme. Karma é lento, trabalhoso, imperfeito, mas é real. E às vezes, apenas às vezes, justiça vence. Não porque o universo é justo, mas porque algumas pessoas, como Helena, recusam-se a aceitar injustiça silenciosamente. Esta história termina. Mas luta continua. Porque sempre haverá um Roberto começando seu primeiro dia como segurança. Sempre haverá um supervisor ensinando desumanização. Sempre haverá um sistema lucrando com vulnerabilidade. E sempre, sempre, precisará haver uma Helena disposta a vestir roupas rasgadas e dormir no chão frio. Para lembrar o mundo que invisíveis são humanos. E humanos merecem dignidade. Sempre.